aula 12, a matéria Direito Administrativo 2 aqui na PUC Campinas, com o tema Ato Administrativo. Nós passamos o mês de agosto inteiro falando de ato administrativo, é uma matéria tão comprida que nós entramos em setembro e continuamos tratando deste mesmo tema. Nós entramos num dos pontos finais da nossa disciplina, do nosso tema ato administrativo. Nós vamos falar de extinção do ato, ok? Vocês já devem ter estudado extinção do ato jurídico em direito privado. Nós vamos tratar de extinção do ato administrativo em direito público. E, basicamente, vocês vão ver que tem muita coisa parecida e, claro, tem as suas peculiaridades próprias do direito público. Antes de continuar, eu queria saber se há alguma dúvida que gostariam que fosse sanada em relação à matéria anterior. Se houver, fique à vontade para escrever aqui no chat, para falar. Se quiserem continuar com as câmeras desligadas, fiquem à vontade, mas eu confesso que eu gostei das últimas aulas que eu podia ver vocês. Mas tudo bem, pode ficar com a câmera desligada, a gente segue do mesmo jeito. Eu prometo que eu não desligo a minha câmera. Nenhuma pergunta? Nenhuma questão? Bom, deixa para lá então, vamos começar com a matéria propriamente dita de hoje. Olha, extinção de ato administrativo é o encerramento, o término, e pela doutrina e pela compreensão jurisprudencial da legislação, o ato administrativo ele se encerra, ele se extingue de maneira natural. E esse termo é meio complicado, mas entende-se por uma extinção natural do ato administrativo aquela em que o ato cumpre a sua finalidade ou atinge o que se espera dele, ou seja, os seus efeitos ou suas consequências foram realizadas. Quando o ato administrativo se consuma, ele se torna um ato jurídico perfeito, os seus efeitos se realizam e, portanto, ele se extingue. Toda vez que você realiza um ato e o ato é cumprido, ele é integralmente cumprido, ele se extinguiu, ele se consumou, ele se tornou um ato jurídico perfeito, não há como voltar atrás, porque ele já foi realizado, ok? E aí, no final, saindo da página 5 do roteiro e indo para a página 6, a Irene Nohara deixa claro que o cumprimento dos efeitos pode se dar de 3 formas: por esgotamento do conteúdo, pela execução material ou por implemento de condição resolutiva ao termo final. E aí nós começamos a tratar de outras formas de extinção que são meio óbvias, além da extinção natural. Todo ato administrativo ele é realizado de maneira unilateral pela administração pública e incide sobre um sujeito passivo, seja ele um cidadão ou um servidor público. Este ato, ao ser realizado, ele sempre é realizado por uma autoridade competente e sempre atinge a vida de alguém, ou seja, o ato indica a relação jurídica existente entre a administração pública e alguém, seja um servidor dentro da hierarquia, seja um cidadão fora da hierarquia, mas que se submete ao ato por questão do poder de império. Bom, o que é extinção subjetiva? Ela ocorre com o desaparecimento do sujeito que se beneficiou do ato. Em direito privado, é sempre possível que qualquer uma das partes extinga, seja por morte, seja por falência, seja por liquidação, encerramento da atividade, extinção da pessoa jurídica ou morte da pessoa física. No caso do Estado, nós temos uma situação interessante. O Estado não morre, o Estado não se extingue, o Estado sempre permanece. É uma ficção. Eu sei, é perfeitamente possível que os estados deixem de existir um dia, mas a ficção da pessoa jurídica de direito público Estado pressupõe que ela seja eterna. Tá? É uma das lições que a gente aprende do Deus mortal de Thomas Hobbes desde o Leviatã até hoje. Então, o Estado pressupõe que ele nunca vai desaparecer, mas nós iremos um dia, as pessoas jurídicas de direito privado irão um dia, aliás, até pessoas jurídicas de direito público, como autarquias, elas podem ser extintas, e com a sua extinção, com a pessoa que se beneficia do ato público deixar de existir, o ato se extingue naturalmente. Vamos imaginar uma situação, um empresário individual recebe
uma permissão de funcionamento de sua empresa numa determinada localidade. Sei lá, ele é dono de uma banca de jornal e ele tem uma permissão para instalar a banca de jornal em uma praça pública. A partir do momento que o dono, que essa pessoa, esse permissionário, o dono da banca de jornal venha a falecer, essa permissão deixa de existir, porque ela era uma permissão, vamos dizer assim, pessoal e intransferível, ela era dirigida àquela pessoa. Como aquela pessoa, o empresário individual, faleceu, os seus herdeiros, os seus sucessores não ganham, ele não tem no seu legado, não tem na sua herança aquele ato. O ato se extinguiu porque era dirigido diretamente para aquela pessoa. Com o encerramento daquela pessoa, com a extinção daquela pessoa, com a morte daquela pessoa, o ato não existe mais. Não existe relação entre uma pessoa só. Deixando de existir uma das pessoas da relação, aquela relação deixa de existir necessariamente, o ato se extingue por extinção subjetiva. Ok? E extinção objetiva tem a ver com, bom, são 5 elementos do ato administrativo, um é objeto ou conteúdo. Se depois de praticado o ato administrativo desaparece o objeto, ocorre a chamada extinção objetiva. O melhor exemplo é a interdição de um estabelecimento. Vamos imaginar que um estabelecimento qualquer, um restaurante, estava vendendo comida estragada, comida que causou intoxicação alimentar, e a interdição desse estabelecimento. Após o processo de verificação se houve mesmo a culpa, para perder o alvará de funcionamento, vamos imaginar que há um terremoto na cidade de Tóquio, ou um terremoto na cidade de Santiago, ou um terremoto aqui no Brasil, e o prédio onde aquele restaurante se encontrava vem a ruir. Veja, com a destruição do prédio não existe mais estabelecimento comercial. Com a extinção do estabelecimento, também veja, não dá para manter interditado um estabelecimento que não existe mais, ok? Se por acaso o dono resolve, sei lá, ele... Puxa vida, qualquer situação em que... Esse exemplo é muito simples, eu estou tentando lembrar de algum exemplo mais complexo, mais sofisticado, mas eu peço perdão a vocês, ainda são 8h10 da manhã, eu vou tentar lembrar de mais algum exemplo, mas o fato não faz sentido um ato de interdição ou um ato de busca e apreensão de uma coisa. Lembrei, vamos imaginar que essa aconteceu em... vamos fazer de conta que nunca aconteceu. Uma mercadoria é apreendida pela polícia e ela é colocada sob a custódia, ela vai para um local dentro do departamento de polícia de qualquer país, né, por exemplo, da Suécia, e essa mercadoria, esse bem que foi apreendido porque estava sendo vendido sem nota. Então houve uma busca e apreensão da mercadoria e a mercadoria ficou custodiada na polícia ou na fiscalização até que se apurem as responsabilidades por venda de produtos sem nota. E aí, no dia seguinte, vão apegar aquela mercadoria que está apreendida e se verifica que aquela mercadoria sumiu do local, ou seja, a polícia, a fiscalização era responsável pela guarda daquele produto que estava buscado e apreendido, e aquele produto desaparece, ninguém sabe onde foi parar aquele produto. O ato administrativo de busca e apreensão, ele se perde por completo porque o bem objeto da busca e apreensão deixou de existir, não se sabe mais onde ele está. Ou vamos melhorar mais ainda esse exemplo. Numa determinada noite, as pessoas fecham o estabelecimento lá, o gabinete onde os produtos foram guardados, e no dia seguinte, quando eles voltam, o corpo de bombeiros está à porta apagando o incêndio daquele prédio, e os bens que estavam lá dentro foram consumidos pelo fogo. A partir do momento que o bem... E o fogo, por favor, incêndio totalmente, no meu exemplo, totalmente involuntário. O incêndio aconteceu, não foi um incêndio criminoso, mas de qualquer forma, houve um incêndio. Com o incêndio, o bem, objeto da busca e apreensão, foi consumido, foi extinto, e com a extinção do objeto do ato de busca e apreensão, aquele ato deixa de existir, ele se perde. Vamos dar um exemplo processual. Imagina que uma pessoa idosa
ela começa a ter problemas de capacidade psíquica, ela não consegue mais ter noção da realidade pelo, sei lá, por causa de um mal de Alzheimer ou por conta de algum outro problema psíquico, psiquiátrico, e perde noção da realidade. Esta pessoa, ela é interditada por seus filhos, e esta pessoa sofre uma ação judicial de interdição. A partir do momento que esta pessoa vem a falecer, o processo judicial, ele deixa de ser, assim, o processo de interdição, que ao final vai interditar aquela pessoa, ele é extinto por perda do objeto. Objeto, buscar a interdição. Veja, a pessoa faleceu, é claro que não dá para interditar uma pessoa falecida, mas o processo tem por objeto a interdição de alguém. Com a perda, com o passamento da pessoa, o processo de interdição perde o seu objeto e ele é extinto. Toda vez que uma pessoa vem a falecer, ela tem um ato a seu favor e ela vem a falecer, aquele ato deixa de existir porque o titular daquele ato deixa de existir. Porém, se o processo possui algum objeto e este objeto deixa de existir por qualquer motivo, a extinção é objetiva, ok? Bom, nós falamos as três situações que são do direito privado e se aplicam ao direito administrativo: extinção natural, extinção subjetiva e extinção objetiva. Os próximos termos são mais próprios do direito administrativo. Eu não me lembro destes termos em direito privado. Se por acaso vocês conhecerem algum exemplo no direito privado, eu gostaria muito de conhecê-los. Peço perdão a vocês de antemão pela minha falta de conhecimento a esse respeito. Existe um termo genérico, um termo geral chamado retirada do ato, ou seja, o ato administrativo, ele existe e essa existência se dá na dimensão da validade. O ato, por ser baixado por uma autoridade competente, antes de continuar, tem uma pergunta aqui. Professor, na extinção subjetiva, se a pessoa jurídica deixar de existir, também é extinção subjetiva? Sim. Vamos imaginar que a pessoa jurídica tem a falência decretada. Falência decretada significa a extinção da pessoa jurídica e aquela pessoa deixa de existir e aquela universalidade de fato, todo o acervo que pertencia àquela pessoa jurídica passa a ser uma universalidade de fato que virá a compor a chamada massa falida. A massa falida é um novo sujeito de direito que não possui nenhuma relação com a pessoa jurídica, entre aspas, falecida. A pessoa jurídica pode ser liquidada e extinta por interesse dos seus sócios. Os sócios fazem uma reunião, decidem pela extinção da pessoa jurídica e procedem à liquidação e à extinção. Ela, depois de pagar todas as contas, etc., ela dá baixa na junta do comércio e ela deixa de existir. Tudo o que se referia àquela pessoa jurídica, todos os atos, aliás, todos os contratos privados que se relacionavam àquela pessoa jurídica, eles se extinguem, eles se resolvem por inexistência da pessoa com a qual se tinha relação, ok? Então, extinção da pessoa jurídica, se a pessoa jurídica deixa de existir, é uma extinção, sem dúvida alguma, subjetiva, ok? E toda vez que a gente tem objetos envolvidos, ou toda vez que o ato se refere a alguma coisa e essa coisa deixa de existir, ela, por exemplo, pega fogo, ela se consome, ela se perde, poxa, vamos lembrar. Olha, eu peço perdão a vocês porque isso é coisa da minha graduação. Eu confesso que eu nunca atuei nesses 30 anos numa situação de aluvião ou de avulsão. Mas, se eu não estou enganado, é aquela situação em que o rio tem um determinado curso d'água e, por força de chuvas, por força da natureza, o rio muda o seu curso d'água e um pedaço de terra de um lado da margem sai de lá, a pessoa perde aquele pedaço de terra, e aquele pedaço de terra, sei lá, a correnteza faz com que aquele pedaço de terra, sei lá, 300, 400 metros quadrados, um alqueire, não sei, vai para um outro lugar. Veja, alguém vai ganhar terreno e outra pessoa vai perder terreno.
Vamos imaginar que houvesse um ato administrativo, um negócio privado ou público relacionado àquele pedaço de terra que, posteriormente, por força da ação do rio, da força das águas, saiu, ou seja, um pedaço de terra que se perdeu. Todas as relações jurídicas, públicas ou privadas, sobre aquele pedaço de terra que, para aquele proprietário, não existe mais, se perdeu. Houve uma extinção objetiva de todos os atos, porque todos os atos relacionados àquele pedaço de terra deixaram de existir. Se isso é aluvião, se isso é avulsão, eu aguardo os especialistas em direito privado aqui no chat para me corrigir, tá bom? Voltando, então, retomando ao tema a continuidade da matéria, vamos falar da situação de retirada do ato. O ato administrativo, ele é posto por autoridade competente, então a sua existência se dá no plano da validade. E ao valer, ele pode gerar suas consequências, seus efeitos, ele tem sua execuibilidade esperada, porque se espera que aquele ato cause efeitos no mundo real. Espera-se que aquele ato se realize, espera-se que aquele ato tenha sua extinção natural, ele se consuma, se torne um ato jurídico perfeito, que a sua finalidade seja cumprida. Bom, pode acontecer que, ao ser baixado, ao ser posto pela autoridade competente, ele venha a sair do ordenamento jurídico. É possível que a autoridade, alguma autoridade, determine que aquele ato baixado seja retirado. A retirada significa o ato administrativo que estava posto, que era válido, a partir daquele momento não é mais válido. E se não é mais válido, vocês lembram das dimensões, a validade impõe, ou por consequência permite a eficácia permite a eficácia social ou execuibilidade. Se por acaso a dimensão anterior não estiver caracterizada, é possível determinar a extinção de tudo que aconteceu na dimensão seguinte. Ou seja, se o ato for declarado inválido, ainda que ele tenha gerado mudanças na realidade jurídica, plano de eficácia, ou mudança na realidade social, fática, execuibilidade ou eficácia social, é possível extinguir os seus efeitos ex tunc ou ex nunc. Bom, vamos lá. O que é a retirada? É um ato que extingue, ou seja, o ato, vou melhorar isso, o ato administrativo ele foi posto por uma autoridade. Uma autoridade, posteriormente, por meio de uma outra ação, por meio de um outro ato, retira este ato administrativo do ordenamento jurídico. E aí, a retirada do ato, ela pode se dar por caducidade, por contraposição e por desfazimento. E o desfazimento ainda tem três possibilidades que a gente vai tratar daqui a pouco, ok? E cá entre nós, o mais importante na nossa vida prática, sem dúvida alguma, é a retirada por desfazimento, porque as formas mais comuns de retirar um ato administrativo do ordenamento jurídico, sem dúvida alguma, são as três espécies de desfazimento, que são a cassação, a revogação e a invalidação, ok? Vamos aos poucos. Retirada por caducidade. Caducidade é uma palavra muito complicada porque ela significa várias coisas, né? Nós aprendemos nós ficamos 5 anos estudando direito no curso de graduação, porque nós temos que aprender o sentido unívoco dos termos técnicos. Toda a profissão, toda a área profissional possui os seus termos técnicos, possui os seus jargões, para que a palavra utilizada tenha sempre o mesmo significado. Se alguém, por acaso, vier falar para vocês uma determinada palavra técnica, você é obrigado, por força do seu curso, por conta da sua profissão, entender aquela palavra no sentido técnico, justamente para evitar discussões, para evitar dúvidas. Por isso, a importância dos 5 anos de faculdade. Se por acaso você vai atuar na advocacia, ou vai atuar na magistratura, ou no Ministério Público, ou como delegado, ou como agente público dos mais variados, é preciso dominar a definição precisa de cada um dos termos técnicos que nós desenvolvemos.
porque cada termo precisa ser entendido na sua concepção, na sua acepção técnica precisa, justamente para evitar dúvidas. E o mais interessante, quantas dúvidas não existem, mesmo nós fazendo 5 anos de direito, mesmo fazendo pós-graduação, etc., sempre há a possibilidade de se entender de uma forma ou de outra. E a palavra caducidade é um termo técnico complicado, porque é um termo técnico que, na verdade, tem vários significados. Caducidade é sinônimo, por exemplo, de decadência. Um ato, a decadência ou a caducidade de um ato, muitas vezes podem ser entendidos como sinônimo. Caducidade tem um sentido muito próprio, nós vamos ver depois nos contratos administrativos de concessão. Caducidade é um termo técnico de rescisão de ato administrativo. Desculpa, rescisão de contrato administrativo de permissão, coisa que nós vamos ver no final do semestre. E caducidade também tem esse sentido aqui. A retirada do ato se funda no advento de uma nova legislação que impede a permanência da situação anteriormente consentida. O que quer dizer caducidade aqui como retirada do ato? O termo caducidade aqui significa o seguinte: olha, como dizia Seabra Fagundes, é o nosso mantra em direito administrativo. Administrar é aplicar a lei de ofício. O administrador, ele está condenado a aplicar a lei de ofício. É o dever dele, é a prerrogativa dele. Se há uma lei, esta lei deve ser aplicada de ofício pelo administrador. O administrador tem a função, tem a prerrogativa, tem o dever de olhar, ver o mundo e enquadrar as coisas que ele vê na hipótese de incidência da lei que ele tem que aplicar de ofício. Então, todas as vezes que ele encontrar uma lei da competência dele para ser aplicada, ele vai realizar um ato administrativo de aplicação daquela lei. E aquele ato que aplica a lei no caso concreto, ele é válido, ele é eficaz, ele deve ser exequível e ele deve se consumar um dia para que se torne perfeito, para que efetivamente a lei seja aplicada e se realize na vida do cidadão, do servidor, que aquele ato foi aplicado. Mas acontece que o legislador, ele é dinâmico. Muitas vezes o legislador cria novas leis e essas novas leis, elas revogam ou abrogam as leis anteriores. Olha, revogar é muito simples, né? Revogar está escrito assim, no último artigo do texto normativo, está assim: revogam-se as disposições em contrário e principalmente tal lei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem o Código de Processo Civil de 2015 e forem lá no finalzinho dele, vai ter um artigo, o último, o penúltimo, dizendo assim: revogam-se todas as leis em contrário, vírgula, especialmente o Código de Processo Civil de 1973. O que esta lei, Código de Processo Civil de 2015, fez? Expressamente falou que o Código de Processo Civil de 73 não existe mais. Expressamente falou que o Código de Processo Civil de 73, naquele momento, deixou de ter vigência, foi retirado do ordenamento jurídico. Ok, mas veja, todos os atos praticados, vamos para o direito administrativo. É possível que uma lei determine que o jeito de agir do administrador público não é mais do jeito que havia. Vamos ler aqui o que está escrito no roteiro 12.4.1, segundo parágrafo. Caducidade significa a perda de efeitos jurídicos em virtude de nova norma jurídica superveniente, contrária àquela que respaldava a prática do ato. O ato, que passou a ficar em antagonismo com a nova norma, extingue-se. Veja, a nova lei, ela falou que a lei anterior não existe mais. Aí você vai ter que discutir se essa nova lei excluiu a lei anterior por revogação ou por abrogação. De qualquer forma, esta nova lei não permite mais que a lei anterior seja aplicada de ofício. O que acontece com os atos administrativos que ainda estão em andamento, com base numa lei que não pode ser mais aplicada de ofício? Veja, a lei nova extinguiu a lei antiga que determinava a prática de um determinado ato. Este ato caducou não porque ele foi extinto. O ato, na verdade, ele foi extinto indiretamente, porque ele não pode mais existir aplicando uma lei que não existe mais. Isso é caducidade. Acontece, ou seja, o legislador atua retirando uma lei anterior
Essa lei anterior é que permitia um determinado ato administrativo, que impunha um ato administrativo, e esse ato administrativo não pode mais continuar existindo, porque a lei que determinava a sua realização não existe mais. Pelo princípio da estrita legalidade, não havendo mais lei, não pode mais haver ato. Este ato caducou, porque não é mais possível aplicá-lo, porque o fundamento normativo dele deixou de existir. O ato caducou. A caducidade aqui tem a ver, então, com o fundamento, tem a ver com o motivo do ato jurídico. Como não há mais motivo para a aplicação daquele ato administrativo, aquele ato deixa de existir. Professor, mas e se a nova lei permitir que o ato aconteça? Bom, aí não há caducidade, ok? A questão da caducidade é exatamente essa situação específica. O ato administrativo deixa de existir, não pode mais continuar, ele é extinto porque o seu fundamento de validade deixou de existir. Vou dar um exemplo, vamos imaginar assim, de repente, por favor, gente, uma coisa completamente hipotética, tá bom? Vamos imaginar que uma pessoa aqui no Brasil toma uma multa do IBAMA, porque estava realizando alguma questão ambiental, sei lá, estava fazendo alguma coisa ambientalmente errada, o fiscal do IBAMA viu, e a determinação do fiscal do IBAMA é aplicar uma multa para quem realizasse aquele ato, ok? E aí vem o presidente da República e cria uma medida provisória determinando uma alteração na lei do IBAMA ou na lei no Código Florestal, determinando que naquele caso específico não há mais aplicação de multa. O que acontece com aquele ato administrativo? Olha, particularmente eu entendo que aquele ato aconteceu numa época em que ele era devido e o ato tem que ser aplicado. Mas vamos imaginar agora a situação específica de caducidade, ok? Vamos imaginar que alguém recebeu uma permissão para construir uma casa numa reserva ambiental, certo? E houve essa permissão com base numa lei, ou seja, a lei permitia que em determinada situação alguém pudesse construir uma casa ou construir uma fábrica numa reserva ambiental. É possível que o legislador proíba quaisquer construções em áreas ambientais. O que acontece com aquele ato que autorizou a construção? Se aquele ato ainda não se consumou, se aquele ato ainda foi dado autorização para a pessoa instalar uma casa, ou seja, foi dada uma autorização para a construção e funcionamento da fábrica, e antes que a fábrica se construísse, ou antes que a fábrica começasse a funcionar, esta nova lei extinguisse aquela possibilidade legal, este ato de permissão deixa de existir por caducidade. Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia. Aliás, é bem essa a ideia que eu quero passar para vocês sobre caducidade. Claro que se o ato administrativo baixado com base na lei anterior se consumou, não dá para ele ser. Veja, ainda que a lei que o determinava deixou de existir, o ato se consumou com base no ordenamento anterior e, portanto, ele é perfeito, ok? Próximo item, a contraposição. Aqui é uma situação que não tem nada a ver com o legislador. O administrador público baixou um determinado ato e, posteriormente, o próprio administrador ou seu superior baixa um outro ato, ou seja, estamos falando de situações dentro da administração pública, e este novo ato ele impede a realização dos efeitos, impede a eficácia ou impede a execuibilidade do ato anterior. A definição, edição de atos com efeitos opostos, por exemplo, a exoneração de um funcionário público aniquila os efeitos de sua nomeação, ou seja, os efeitos da exoneração derrubam por contraposição os efeitos da nomeação. Eu vou dar esse exemplo aqui é bem prático, é bem forte. Houve no Brasil uma raposa política chamada Jânio da Silva Quadros. Ele foi presidente do Brasil em 1969 e em 1982 e 83 ele foi prefeito, ele ganhou a eleição para a prefeitura do município de São Paulo. E conta a história, isso está sendo gravado, então vocês podem procurar isso nos anais, no Google, etc., conta a história que ele realizou, à época não tinha internet, à época as eleições eram ganhas principalmente por meio de cabos eleitorais. Eram pessoas ou contratadas ou pessoas que realmente tinham interesse naquela eleição, e
essas pessoas faziam uma campanha política muito forte para o político que elas pretendiam que fosse eleito. Esses cabos eleitorais, muitas vezes, eles trabalhavam com base na promessa de algum benefício futuro. E conta a história, uma das anedotas da época, é que o Jânio Quadros, ele teria prometido a algum deles, ou a todos eles, eu não sei agora o tamanho da verdade na anedota, que ele prometeu cargos políticos para todos eles. Havia, sei lá, 100 cargos políticos por nomeação, e ele prometeu, sei lá, uns 1000 cargos políticos, não sei, porque eram 1000 cabos eleitorais. E assim que ele ganhou, ele, como homem público, ele cumpriu a promessa. No primeiro ato como prefeito, ele veio um diário oficial nomeando todos os seus cabos eleitorais para postos foram nomeados para tomar posse em cargos em comissão na prefeitura de São Paulo. E todos eles saiu, ele cumpriu a promessa dele, ele prometeu que ia dar cargo para todo mundo e ele cumpriu, ele baixou no Diário Oficial, cumpriu a promessa e todos eles foram nomeados. Porém, no mesmo dia, no final do dia, ao final da tarde, saiu uma edição extra do Diário Oficial em que o mesmo prefeito determinava a exoneração de todos aqueles servidores públicos que haviam sido nomeados de manhã e que ainda não tinham tomado posse, porque não deu tempo. Ou seja, ele cumpriu a promessa, nomeou todo mundo, mas logo em seguida os exonerou. Tá? Gente, se essa anedota é baseada efetivamente em fatos que aconteceram, não interessa. O que me interessa é que é uma história da política brasileira, com, assim, em termos anedóticos, ela é deliciosa e eu deixo aqui gravada a história, tá? Se alguém por acaso achou no Google, eu agradeço, tá? Pode pôr aqui no chat. Então veja, o administrador realizou um ato e aquele ato gera efeitos na prova. Veja, aquele ato aplicou a lei de ofício e a função dele é atingir os seus fins. Todo ato que é realizado tem por finalidade se consumar ou realizar todos os seus efeitos esperados. Todo ato é baixado e espera-se que aquele ato se extinga naturalmente. Porém, durante a sua execução, pode ser que o administrador público realize um outro ato e os efeitos deste ato, ou seja, não estamos discutindo plano da validade. Este novo ato impede a realização dos efeitos do outro. O outro ato foi baixado, é para acontecer alguma coisa, só que outro ato acontece que impede que este aqui chegue até o seu fim. Ou seja, o ato ele tem a sua eficácia interrompida ou até mesmo eliminada. Enquanto este ato estiver realizando seus efeitos, este não tem como atingir os fins a que se destina. E por isso, este ato que não consegue mais, não tem mais a capacidade de atingir os seus efeitos, por força da existência deste novo ato, baixado pela mesma pessoa que baixou este ao seu superior, este ato sofreu uma contraposição de um outro ato e, portanto, ele foi retirado. Veja, por favor, esta retirada não é uma retirada do ordenamento jurídico, porque ele efetivamente continua válido, porém sem eficácia nenhuma. Este ato não tem mais como continuar, porque ele está com seus efeitos completamente suspensos. Vamos dar um exemplo que não está na matéria, mas eu entendo que é uma situação de contraposição. Vamos imaginar que este administrador baixou determinou alguma coisa qualquer, não vou saber dizer exatamente o que sobre alguém. Vem uma outra, ele mesmo, posteriormente, a autoridade superior, determina a suspensão deste ato, para, averiguação de responsabilidades, melhor análise, não sei. Veja, enquanto houver este ato determinando a suspensão este ato aqui está contraposto, mas ele não é retirado do ordenamento jurídico. Por favor, embora toda a doutrina, toda a jurisprudência apresente a contraposição com uma retirada do ato, o ato contraposto não saiu do ordenamento, pois se dá no plano da eficácia e não no plano da validade. Tudo bem? De qualquer forma, assim, toda doutrina, toda jurisprudência, todo concurso público, todo exame de ordem, se falar de contraposição, vai apresentar a contraposição como uma das modalidades de retirada do ato. O ato não foi retirado, ok? Porque para retirar o ato,
nós vamos falar, ele precisa ser na forma, ou seja, a autoridade vem e fala assim, este ato aqui está, eu retiro do ordenamento, é uma situação que é do desfazimento que nós vamos tratar mais para frente. Este novo ato, ele retira os efeitos deste ato anterior, seja porque este ato se referiu efetivamente a ele, por exemplo, pela suspensão, enquanto ele estiver suspenso, seus efeitos estão não podem ser realizados porque este outro ato se contrapôs a ele, ou este outro ato, de maneira tácita, realiza certa situação que impede que os efeitos dele se realizem. Okay? Não, no caso anterior, não é possível que haja nomeação, porque a exoneração daquelas pessoas impede. Veja, aquele ato de nomeação, ele claramente não pode atingir os seus efeitos, porque houve a determinação de que aqueles nomeados serão exonerados. O ato de exoneração extingue o ato de nomeação. Tudo bem. Mas veja, não é uma situação que, olha, eu torno a nomeação sem efeito, eu retiro. Não foi isso que eu disse agora há pouco. Um exemplo de contraposição, um novo ato que tem relação no plano de eficácia com o anterior, impede que o anterior se realize, se desenvolva, se consuma nos seus efeitos, certo? Porque se houver um novo ato que diretamente se refira ao ato anterior, não é contraposição, é desfazimento, que é o próximo item. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Vamos dar continuidade. Sim, Jânio Quadros tem a famosa frase, filo porque quilo. Certo? E é um problema sério, porque o administrador público não pode fazer porque quis. O administrador público deve fazer porque a norma assim determina que ele proceda. Ou seja, nós temos um problema muito sério das autoridades públicas brasileiras e ainda acharem que quando elas são autoridade pública, elas estão lá para fazer a vontade delas e não para realizar o cumprimento das normas jurídicas. Esse é o grande problema. No Estado de Direito, as pessoas que atuam como autoridade pública não deveriam importar. O que deveria importar é a finalidade das normas que elas devem aplicar para a realização do interesse público. Mas um dia a gente chega no Estado democrático do direito. Basta a gente seguir pelo caminho certo da democracia e não por outros caminhos que parecem mais fáceis, parecem caminhos mais curtos, mas efetivamente não são o caminho certo. Próximo item, desfazimento. E desfazimento é um termo geral que possui 3 subitens. E nós vamos tratar disso agora, que são a cassação, a revogação e a anulação. Desfazimento é uma forma de extinção dos atos administrativos. Pelo desfazimento, a extinção se dá mediante manifestação de vontade do administrador, ou seja, o administrador declara expressamente que o ato anterior está desfeito. Porque se ele não se referir diretamente ao ato anterior, não é desfazimento, é a situação anterior da contraposição. Ou seja, o administrador público desfaz o ato anterior. Aquele ato anterior que era válido, que era eficaz, que gerava efeitos de execuibilidade, que buscava a sua extinção natural, ele é retirado do ordenamento jurídico. Ele foi feito e a autoridade administrativa ou a autoridade superior a ela desfaz este ato que foi feito anteriormente. E aí nós temos 3 possibilidades, ok? A primeira é a invalidação. Administrativamente a gente invalida, judicialmente a gente anula. É a mesma coisa, tá bom? Tecnicamente falando, invalidar e anular é a mesma coisa, só que invalidar tecnicamente é o administrador que faz, anulação tecnicamente quem faz é o judiciário. Porém, se um dia vocês pegarem uma sentença dizendo que o juiz disse que ele invalidou, ou se pegar uma decisão administrativa dizendo que ele anulou, não tem problema algum, tá certo? Significa a mesma coisa. Aí nós temos a revogação e temos a cassação. Vamos começar pela cassação. É a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpre as condições que permitem a manutenção do ato e seus efeitos. Veja, eu sou advogado, eu tenho licença para advogar, eu tenho uma carteirinha que mostra para quem quiser ver que eu pertenço à classe dos advogados, eu sou associado, sou filiado à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho direito de exercer a minha profissão. Eu conquistei isso. Eu
me formei em Direito, eu passei no exame de ordem, eu não sou tão... o exame de ordem existe desde 1973, então todo advogado formado de 73 em diante teve que passar por um exame de ordem, continua tendo que passar por exame de ordem até hoje. E após passar por esse exame, pode ingressar na classe dos advogados e tem a liberdade de exercer a profissão de advogado. Porém, eu não posso, ou melhor, eu não devo utilizar da minha prerrogativa de advogado para cometer crimes. Eu não tenho nenhum direito de visitar um cliente meu num presídio de segurança máxima e aproveitar o fato que eu entro por ser advogado e tenho direito, tenho a prerrogativa de atender meu cliente e meu cliente tem o direito constitucional de ser atendido por mim, eu não posso utilizar dessa prerrogativa de buscar a discussão dos direitos dele, por exemplo, sobre a execução da pena, e ao entrar no presídio levar alguma coisa ilícita para ele, servir de mensageiro de alguma informação ilícita ou levar algum produto que eu não deveria levar para ele, ou seja, eu fingindo que eu ia lá como advogado, eu fiz outra coisa. Eu posso sofrer um processo administrativo junto ao Tribunal de Ética e Disciplina e posso perfeitamente perder a minha licença de advogado. Vou dar um outro exemplo. Um médico, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de realizar a clínica dele, ele tem a prerrogativa de realizar cirurgia, ele tem a prerrogativa de tocar no corpo do paciente visando a eliminação da dor e visando, na medida do possível, na medida da tecnologia existente naquele tempo e lugar, sarar aquela pessoa, curar aquela pessoa, utilizando-se da técnica. Veja, hoje nós temos inúmeras tecnologias que permitem, por extração cirúrgica, por cirurgia, retirar um tumor, coisa que não existia antigamente, etc. Mas veja, a função, ele invade o corpo e a liberdade da pessoa para realizar algo benéfico para aquela pessoa. O médico está lá, ele tem acesso à maior intimidade possível do paciente, que é para curar aquele paciente. Nós conhecemos vários casos de médicos que foram flagrados e em processos criminais foi identificado que eles se aproveitavam das vítimas e causaram violência até sexual com algumas de suas pacientes, com alguns de seus pacientes. Ou seja, aproveitou-se da situação da pessoa estar completamente fragilizada diante de si, até sob efeito de sedativo, efeito de anestesia, e se aproveitou e violentou aquele paciente. Veja, ao se constatar que o médico, em vez de ser médico, foi estuprador, e se aproveitou de ser médico para isso, o Conselho Regional de Medicina, por meio de um processo ético, tem toda a possibilidade de cassar a licença para aquela pessoa continuar sendo médico. Puxa vida, o cara estudou 6 anos ou até mais, e de repente, assim, ele perde o direito de ser médico? Sim. Eu estudei 5 anos, se eu fizer alguma coisa errada na minha profissão, eu posso perder o direito de ser advogado. Veja, vamos dar um outro exemplo. A pessoa monta um estabelecimento comercial, monta um estabelecimento industrial, obtém uma licença de funcionamento, uma licença de operação da sua atividade comercial ou industrial, um fiscal aparece e identifica que aquela pessoa está realizando atividade ilícita naquele local. Veja, ele tinha tudo certo, ele tinha o direito de realizar aquela atividade lá, ele tinha uma licença da administração pública para realizar aquela atividade, mas um fiscal identificou que ele não realizava a atividade conforme a lei, de repente ele vendia produto fora de especificações, o produto dele tinha componentes tóxicos, ele vendia comida contaminada, ou a indústria dele causava mais poluição do que as normas ambientais autorizavam, e ele pode ter o alvará de funcionamento ou de operação dele cassado pelo poder público. A cassação é uma penalidade. É a perda do direito de realizar algo, é a perda, é a extinção de um ato que dava direitos a alguma pessoa, mas que a pessoa perdeu porque cometeu
ilegalidades e, obviamente, por se tratar de uma penalidade, ela só pode acontecer após o desenvolvimento de um processo administrativo em que haja ampla defesa e devido ao processo legal. Ok? Continuando aqui o texto. Duas são as características da cassação. A primeira reside no fato de que se trata de ato vinculado, já que o agente só pode cassar ato anterior nas hipóteses previamente fixadas na lei ou em outra norma similar. Um outro exemplo de cassação é a demissão do servidor público, que é pego fazendo alguma coisa ilícita. Se por acaso ele for para ele ser demitido, é preciso que a conduta que ele praticou esteja tipificada no Estatuto do Servidor, no Estatuto do Agente Público. Se ele for se identificar que ele praticou uma conduta, por exemplo, foi pego vendendo sentença, né? Há um processo administrativo que será aplicado, foi pego realizando corrupção, pegou dinheiro do cofre da repartição pública, ou seja, se identificou um ilícito punível com a demissão, e a demissão terá uma clara qualidade cassatória, porque a cassação houve por meio, o administrador público ele está vinculado a punir a pessoa que realizou aquele ato com a cassação, ok? E tem que estar previsto em lei. A segunda característica da cassação diz respeito à sua natureza jurídica. Trata-se de ato sancionatório ou punitivo, que pune aquele que deixou de cumprir as condições para a subsistência do ato. E aí os exemplos de Carvalho Filho, no seu manual: cassação de licença para exercer certa profissão, ocorrido um dos fatos que a lei considera gerador da cassação, pode ser editado o respectivo ato, ok? Então, a primeira situação é da cassação. Mais para frente, a gente vai falar, no roteiro, nós falamos da revogação e da cassação, da revogação e da invalidação, mas elas são muito conhecidas por todos, acho que vale a pena, pelo horário, tratar delas rapidamente agora. O que é invalidar ou anular? Nós estamos tratando efetivamente a identificação de um vício num dos 5 elementos do ato administrativo. O superior hierárquico, o próprio administrador ou a autoridade judiciária identificam que aquele ato administrativo baixado, e se foi baixado tem presunção de validade, porque ele tem presunção de legalidade, ou seja, o ato baixado, ele se presume válido porque, em tese, foi baixado por autoridade competente, na forma prevista em lei, segundo determinado pelos fundamentos de fato e de direito, identifica um objeto certo e determinado, no caso de atos vinculados, certo e determinável no caso de ato discricionário, e a finalidade é pública. Posteriormente, o próprio administrador põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, eu errei, tem um vício aqui. Ou o superior hierárquico identifica o ato, ou um particular se dirige até a administração e reclama que aquele ato possui um vício, ou vai até o judiciário, e o judiciário identifica aquele vício e determina a invalidação ou anulação daquele ato administrativo. A declaração de invalidação, a declaração de nulidade, determina que aquele ato, objeto da anulação, da invalidação, possui um vício, e aquele vício impede a fixação daquele ato no ordenamento jurídico. O vício impede que aquele ato seja considerado parte do ordenamento, ele não pode se cristalizar no ordenamento. Por estar inquinado de vício, ele não pode se perfectibilizar, ele não pode se aperfeiçoar. Aquele ato, pelo seu defeito, pelo seu vício, ele deve ser excluído do ordenamento jurídico, ou seja, ele não pode ser mais considerado válido. E validade significa que os efeitos não devem acontecer, a eficácia deve ser completamente jogada fora, e sem eficácia não há que se falar em execuibilidade. E uma coisa interessante: não existe ato jurídico perfeito, não existe direitos adquiridos se esses direitos foram adquiridos a partir de um ato nulo. Não existe um ato jurídico perfeito se aquele ato foi declarado nulo. Então, a tua vida está tranquila, se entende que está tudo cristalizado, está tudo resolvido, mas durante o prazo prescricional para discutir aquele ato, alguém levanta a situação de: puxa vida, mas esse ato é nulo por um vício qualquer. A declaração de nulidade determina que aquele ato e todos os seus efeitos, todas as suas consequências viram pó.
Então não há toda a pretensão de ter um direito adquirido. Poxa vida, mas o meu direito é adquirido, o ato se aperfeiçoou, está tudo resolvido. Olha, tudo isso aconteceu com base num vício. E esse vício determina a declaração da extinção dos efeitos ex tunc, ou seja, desde então. E o que é a revogação? A revogação, se você puder anotar desde já, ela não pode ser determinada pelo judiciário. A única pessoa competente para revogar um ato administrativo, o desfazimento de um ato por revogação, só pode acontecer pela própria pessoa, pela própria autoridade que determinou o ato anterior, ou seu superior, é claro. Revogação só pode acontecer pela mesma autoridade. O Código de Processo Civil de 1973 foi revogado pela mesma autoridade que o baixou. O Congresso Nacional, em 73, baixou o Código de Processo Civil de 73, e em 2015, a mesma autoridade pública, ou seja, o Congresso Nacional, revogou o Código de Processo Civil de 73, quando editou o novo Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, a mesma autoridade que pôs o ato tem competência para revogar o ato. O que significa revogar? Significa dizer mais ou menos o seguinte: o ato que eu baixei era válido, por ser válido é eficaz, por ser eficaz deve gerar todos os efeitos na vida prática e deve permitir que ele caminhe até a sua perfeição e realize todos os seus efeitos na vida prática. Porém, em um determinado momento, esta autoridade entende conveniente e oportuno mudar a forma de agir. Ou seja, aquele ato que era válido e que continuou válido, eficaz e exequível durante sei lá quanto tempo, num determinado momento, aquela autoridade, por conveniência, por oportunidade, ou seja, por juízo de valor discricionário, aquela autoridade decide revogar o ato anterior. E veja, quando eu falo a mesma autoridade, eu estou falando, por exemplo, do presidente da República. O presidente da República fica 4 anos, 8 anos no poder. Nada impede que o mesmo presidente ou um novo presidente que baixou um decreto, baixou um ato administrativo qualquer durante o seu mandato, posteriormente, no mesmo mandato, esse mesmo presidente revogue aquele ato ou um novo presidente revogue o ato anterior. Não há problema nenhum com relação a isso. É conveniência e oportunidade. O juízo é discricionário. Ele significa simplesmente o seguinte: aquele ato que foi baixado por mim ou por meu antecessor, aquele ato é válido, aquele ato está tudo certo com ele, ele gerou efeitos até hoje, mas a partir de hoje eu entendo que eu vou fazer diferente. Vou dar um exemplo bem bobinho que aconteceu recentemente. Um presidente anterior baixou uma política pública chamada Programa Minha Casa Minha Vida. E agora, a partir de hoje, a partir da semana passada, nós não temos mais o programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos o programa Minha Casa Verde e Amarela. Eu acho que é esse o nome que tem. E o que a Minha Casa Verde e Amarela faz? Gente, eu não estudei isso ainda, mas se trata de uma política pública habitacional para construção e desenvolvimento de habitação de interesse social no Brasil, que é exatamente o escopo, exatamente a finalidade da política habitacional anterior. Veja, o programa Minha Casa Minha Vida não existe mais. Agora, que existe uma nova política pública chamada Minha Casa Verde e Amarela. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Eu tenho que estudar ainda para dizer para vocês. Mas houve a revogação. O que significa a revogação? Significa, olha, o ato é válido, o ato serviu, o ato funcionou, o ato não tem nulidade nenhuma, tanto que seus efeitos acontecem até aqui. Porque aqui, neste momento em que eu determinei um novo ato, uma nova condição, eu revoguei o ato anterior. Revogação é a declaração que o ato anterior era válido, era eficaz, era exequível até este momento. Por isso que o ato de revogação não gera a extinção dos efeitos ex tunc do ato revogado. O ato revogado funcionou e seus efeitos são válidos e eficazes até o momento da revogação. A revogação extingue os efeitos ex nunc, ou seja, nunc é uma palavrinha complicada, nunc, do latim, quer dizer agora. Então, a partir de agora, ex nunc, os efeitos do ato revogado não funcionam mais, os efeitos do ato que revogou passam a ser válidos. A partir de agora, a administração vai agir conforme o novo ato e não mais conforme o ato revogado. A revogação elimina, retira, desfaz o ato anterior de agora em diante.
A anulação desfaz o ato anterior e o declara inválido, e por declarar inválido, tudo o que aconteceu da edição do ato anulado e invalidado até hoje podem ser retirados, podem ser extintos, ou seja, podem ser eliminados, ok? E com relação à cassação, é claro que a cassação ela gera efeitos de agora em diante. O ato cassado, ele é considerado válido, ele é considerado eficaz e os efeitos valem até aqui. Se eu, por acaso, hoje apresentei uma contestação como advogado e amanhã eu tenho a minha licença para advogar cassada, o ato que eu realizei hoje para apresentar a contestação, ele deve ser considerado válido. Se por acaso hoje eu sou declarado cassado, a OAB me retira dos quadros da OAB após um processo ético em que é determinada a minha culpa por uma conduta ilícita e eu deixo de ser advogado. Se eu deixo de ser advogado no dia de hoje e amanhã eu defendo um cliente que eu tinha, que eu não tenho mais, porque eu não sou mais advogado, e no dia seguinte à minha cassação eu apresento uma contestação num processo, olha, há o risco do juiz, sabendo que eu não sou mais advogado, ele declarar a revelia do réu, porque, obviamente, a contestação foi posta no processo por alguém que não é mais advogado, alguém que não tem capacidade postulatória. Veja, o ato de cassação, ele começa a gerar efeitos a partir da data da cassação e extingue os efeitos do ato anterior daquela data em diante. Extinção de efeitos do ato cassado, ex nunc. Revogação, extinção dos atos extinção dos efeitos do ato revogado, ex nunc. Invalidação ou anulação, extinção dos efeitos do ato invalidado, ex tunc. Atinge desde o início o ato declarado nulo. Tudo bem? Estas são as 3 formas de desfazimento do ato administrativo. Ok? Alguma pergunta? Vamos ver. Parece que tem uma pergunta aqui sobre caducidade. A caducidade é só quando tem uma norma jurídica contrária, por exemplo, se tiver uma norma jurídica mais benéfica ou menos benéfica, ela não se aplica. Olha, ato administrativo também pode ser entendido como norma jurídica. Vou entender aqui norma jurídica como lei. A partir do momento que nós temos uma nova lei que revoga a lei anterior, eu não quero saber se ela é mais benéfica ou menos benéfica. Em direito administrativo, a partir do momento que eu tenho uma lei que tira do ordenamento jurídico a lei anterior, não é mais possível aplicar de ofício a lei anterior. Então, todo ato administrativo baixado e que gera efeitos na vida real com base naquela norma jurídica, esse ato não pode acontecer. Vou dar um exemplo bem bobinho, mas acho que vai ajudar. Vamos imaginar que os vereadores têm uma lei dizendo que os camelôs estão autorizados a obter uma licença na prefeitura e exercer sua profissão no calçadão da cidade. Ou seja, todo camelô que quiser trabalhar como camelô vai até a prefeitura, obtém a sua carteirinha de camelô e monta a sua barraquinha no centro da cidade, lá no calçadão. Ok, ele tem a permissão para agir, ele está dentro da legalidade, ok? E aquela permissão é por prazo indeterminado, ou seja, ele pode se aposentar como camelô, que aquela permissão continua válida pela vida inteira dele. Porém, muda a administração pública e a administração pública começa a ver o camelô como um inimigo público. Então, ela resolve proibir a atividade pública de camelô na cidade de Campinas. A partir de determinado momento, está proibida a prática da atividade comercial de camelô na cidade de Campinas, revogam-se as disposições em contrário. Veja, esta nova lei extinguiu, revogou a lei anterior, que autorizava o exercício da atividade de camelô desde que ele tivesse uma permissão. Todos os atos administrativos de permissão, pelos quais todos os camelôs da cidade podiam exercer sua profissão, o que aconteceu com essa permissão? Essa permissão, ela era a aplicação de uma lei anterior que está revogada. Esta permissão, ela foi completa, ela se tornou caduca. Não existe permissão para você continuar exercendo a atividade se a atividade objeto daquela permissão está proibida por nova lei. A partir do momento que aquela lei está proibida, não há que se falar em permissão, ok? Então não é uma questão de mais benéfica ou menos benéfica, é questão de a lei anterior perdeu seus efeitos ou não perdeu seus efeitos. Se a lei anterior foi tirada do ordenamento jurídico, ela não pode mais ser aplicada de ofício,
não sendo mais possível aplicar de ofício, todos os atos administrativos que aplicavam a lei revogada de ofício estão caducos, deixaram de existir. Ok? Bom, vamos continuar. Item 12.5, teoria da invalidade do ato administrativo. Até pouco tempo atrás havia uma discussão muito grande sobre isso. De um lado, nós tínhamos Eli Lopes Meireles, que até o seu falecimento em 1990 continuou. Aliás, eu acho que o direito brasileiro ele acabou sendo desse jeito por força da influência do Eli Lopes Meireles. Ele sempre identificou que o ato administrativo, por ser um ato de direito público, jamais poderia ser considerado anulável. Ele sempre entendeu, e a postura dele é muito boa, ele é muito consistente na sua argumentação. Ele sempre disse o seguinte, aliás, eu tenho que pegar os livros atualizados dele, eu tenho que rever porque eu não estou lembrado agora, mas pelo menos até 1990, ele era muito específico, ele era muito claro. Em direito público não existe a possibilidade de convalidar um ato público viciado. O vício no ato administrativo ou no direito público impõe que aquele ato seja declarado nulo de pleno direito e todos os seus efeitos devem ser extintos ex tunc, como se jamais tivesse sido posto. Não há, segundo a doutrina de Eli Lopes Meireles, não há que se falar em anulabilidade ou convalidação de ato administrativo. Se o ato em direito público, por Eli Lopes Meireles, sempre deveria haver a situação de nulidade. Identificou vício em qualquer um dos 5 elementos do ato administrativo, ou 6, se você quiser falar da proporcionalidade como elemento, aquele ato é nulo e todos os seus efeitos devem ser extintos, ex tunc, liminarmente. Porém, nós temos também uma doutrina que também é antiga e ela advém do direito privado, e há muitos autores no mesmo nível, assim, na constelação dos grandes autores de direito administrativo. Nós temos Seabra Fagundes, nós temos José Cretella, que são extremamente respeitados, são doutrinadores muito fortes. Eu acho que estão no mesmo nível do panteão dos administrativistas que o Eli Lopes Meireles, e eles sempre entenderam que haveria a possibilidade de declarar certos atos administrativos, apesar de viciados, anuláveis. Ou seja, o vício poderia ser corrigido e não extinto. Essa discussão ela deixou de ser muito problemática, porque desde 1999 nós temos a Lei 9784, que prevê a possibilidade de alguns atos administrativos, em caso de nulidade, serem sanados. Ou seja, se declara que o ato é nulo ou que o ato é anulável, e apesar do ato ser considerado inválido, ele é permitido que os seus efeitos sejam mantidos numa situação ou em outra. Então vamos ler aqui o que a doutrinadora Irene Nohara escreve no seu livro, no seu curso de Direito Administrativo. No direito privado, a nulidade de um negócio jurídico pode ser alegada por qualquer interessado, pelo Ministério Público ou de ofício pelo juiz, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes, conforme a determinação do artigo 168 do Código Civil, que diz respeito ao interesse público superior, sendo reconhecido em regra a qualquer tempo. Já a anulabilidade ou nulidade relativa somente pode ser alegada pelo próprio interessado, artigo 177 do Código Civil, uma vez que afeta apenas interesses particulares. E aí existe uma discussão no direito administrativo sobre a possibilidade de transplante da teoria da invalidade, ou teoria das invalidades, formulada no direito privado para o direito público. E, segundo expõe Celso Antônio Bandeira de Mello, existem 4 entendimentos na doutrina. O de Eli Lopes Meireles, segundo o qual o vício acarreta sempre a nulidade do ato, não havendo como se falar em anulabilidade, ou seja, não tem nulidade relativa. Qualquer um de ofício pode declarar a nulidade daquele ato, e aquele ato é nulo de pleno direito, extinção dos efeitos ex tunc. Tem o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que é o pai do Celso Antônio, que defende a tradicional distinção entre atos nulos e anuláveis. Seabra Fagundes, que propugna uma divisão tricotômica, nulos, anuláveis e irregulares.
diferenciando totalmente a concepção adotada no direito administrativo entre nulos e anuláveis, naquela encontrada no Código Civil, e do próprio Celso Antônio Bandeira de Mello, que aceita o posicionamento do pai, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, mas acrescenta ainda a classificação, uma terceira categoria, a dos atos inexistentes. Próxima página. A doutrina é, portanto, dividida entre aqueles que entendem que, como Eli Lopes Meirelles, existem apenas atos nulos, e a corrente, hoje majoritária, que distingue atos nulos de atos anuláveis. E a própria autora avisa, a Irene Nohara avisa, que o Eli Lopes Meirelles não está sozinho. Está acompanhado, no mínimo, por Diógenes Gasparini, que é um grande administrativista, também já falecido, que, ao lembrar que o interesse público é indisponível, não há que se falar em ato administrativo anulado, mas nulo, já que o administrador não pode dispor no exercício da função pública. Não existe a disponibilidade do interesse público. O administrador não pode ficar discutindo se aquele interesse público é de um jeito ou de outro, ele tem simplesmente que aplicar, e havendo vício, o dever dele seria, óbvio, de declarar a nulidade. Eu, particularmente, concordo com o Eli Lopes Meirelles. Eu sou fãzaço da ideia de que o ato público deve ser declarado nulo, e essa declaração o retira do ordenamento jurídico, e todos os efeitos que ele, porventura, tenha causado devem ser desfeitos. Só que, ainda que eu concorde com o Eli Lopes Meirelles, o fato é que nós temos a lei de 99, o fato é que nós temos uma doutrina consolidada de nulidade e convalidação de atos, de modo que a minha posição, a minha concordância com ele não muda nada na nossa vida. Então, não concordem comigo, fiquem com a doutrina majoritária, e pela qual o interesse público envolvido deve ser satisfeito da melhor forma possível, e o princípio da eficiência, que é constitucional, permite que, por eficiência, nós evitemos. Veja, é muito melhor evitar o retrabalho de extinguir o ato nulo, declarar a extinção dele, acabar com todos os efeitos, refazer tudo o que foi feito. É melhor deixar do jeito que está, é melhor considerar que, puxa vida, erramos, mas vamos bola para frente, vamos fazer alguma coisa direito de agora em diante, certo? Então, veja, embora frontalmente contrário ao direito e à letra fria da lei, a demanda social é pela convalidação dos atos. Ou seja, puxa vida, o ato é nulo, sem dúvida alguma, é de pleno direito, mas seria mais conveniente, seria melhor, seria mais eficiente nós declararmos que aquele ato realmente foi nulo, declarar que não devia ter sido feito daquele jeito, mas vamos, na melhor maneira possível, manter os efeitos que ele causou, e de agora em diante vamos fazer o certo. Ou seja, existe essa possibilidade hoje, inclusive previsto em lei. A doutrina hoje, a jurisprudência hoje e a legislação hoje autorizam e até pugnam, até mostram preferência pela correção dos atos nulos a partir deste momento, pela manutenção dos efeitos dos atos nulos, ou seja, o ato é nulo de pleno direito, até haveria possibilidade, por serem nulos, de extinção de tudo o que acontecer em termos de efeitos, mas por uma questão de praticidade, de cumprimento do princípio da eficiência, se declarar, puxa, fizemos errado, o erro não foi assim, não houve nenhuma ideia de fazer coisa errada, não houve desonestidade, simplesmente houve erro, está corrigido o erro, mantemos tudo que foi feito de errado, e de agora em diante a gente corrige. Claro que, se por acaso alguma coisa que foi feito de errado aqui te causou dano, a gente vai ver que a própria lei de 99 autoriza a pessoa que sofreu o dano, fala assim, olha, eu sofri dano aqui, eu não quero sofrer isso, eu não quero sofrer um dano decorrente de um ato nulo. Então, ainda que vocês tenham corrigido a partir de agora, eu quero que a minha realidade seja refeita. A gente vai tratar disso agora, ok? Quem primeiro anotou a necessidade do poder público, do interesse público, de convalidar atos nulos, ou seja, de declarar a nulidade relativa deles e, portanto, a desnecessidade em termos de eficácia de sua extinção de efeitos ex tunc, foi o Seabra Fagundes. O texto dele, que eu tenho na biblioteca, a edição da biblioteca da PUC é a de 67, e foi de lá que eu transcrevi a questão dos atos relativamente inválidos ou anuláveis. Eu vou ler porque acho que vale muito a pena e a gente tem tempo para isso. Como os anteriores, os atos absolutamente inválidos,
os atos relativamente inválidos ou anuláveis infringem regras atinentes aos 5 elementos do ato administrativo. Mas, em face de razões concretamente consideradas, se tem como melhor atendido o interesse público por sua parcial validez. No caso do ato absolutamente inválido, por presunção inelutável, se considera, a priori, que a infração de certas regras não comporta tolerância, tal a intensidade com que vem ferir o interesse público. Tratando-se de ato relativamente inválido, se estabelece uma hierarquia entre 2 interesses públicos, o abstratamente considerado, em virtude do qual certas normas devem ser obedecidas, e o ocorrente na espécie, ou seja, a avaliação do caso concreto, que se apresenta eventualmente por motivos de ordem prática, de justiça e de equidade em condições de superar aqueles interesses abstratos. Aqui cabe com inteira propriedade observação de Planiol e Ripper de que, se a invalidez do ato jurídico como sanção à infringência da lei importa em consequências mais nocivas que as decorrentes de sua validade, é o caso de deixá-lo subsistir. Vejam que aqui é uma ponderação de interesses. Vejam que aqui é uma questão de máxima de proporcionalidade. Na ponderação entre, puxa vida, como nós vamos fazer para viver agora um ato totalmente nulo de pleno direito e temos que desfazer tudo o que foi feito e refazer de acordo com o ordenamento jurídico. Versus, puxa, fazer tudo, refazer isso, não seria muito mais nocivo ao interesse público, não seria muito mais prejudicial refazer tudo, não seria muito mais complicado, não seria muito mais interessante nós corrigirmos apenas aquilo que for efetivamente necessário e deixar o que foi feito e que ninguém reclamou do jeito que está e começar a vida nova, de acordo com o ordenamento jurídico a partir de agora, é essa a questão. E aí o que domina para afetar o ato administrativo, mais ou menos intensamente nas suas consequências, deve-se insistir, é a natureza e o vulto do interesse público atingido, ao passo que, em se tratando de ato jurídico civil, interfere o interesse público e privado, ora em equilíbrio, ora prevalecendo um sobre o outro, conforme se afigure mais próprio a composição de conveniência em jogo. Para a catalogação das nulidades no direito civil, prevalece a consideração da natureza intrínseca do vício e da gravidade dele, a priori estabelecidas, de sorte que, sejam quais forem as repercussões do anulamento em espécie, o mesmo vício acarreta sempre a mesma consequência, ora nulidade, ora anulação. No direito administrativo, importa menos a natureza do defeito em si do que as repercussões que a invalidez do ato, atentas às circunstâncias eventuais, venha a trazer ao interesse público, pelo que um mesmo vício pode, muitas vezes, acarretar consequências diversas. Ou seja, o que importa no direito administrativo, para o Seabra Fagundes, lá em 1960 e pouco, é que não importa tanto a natureza do defeito, não importa a natureza do vício, importa mais as consequências que aquele defeito causa na realidade jurídica. A incapacidade absoluta do agente implica a nulidade irremediável do ato. Aliás, se vocês puderem botar um asterisco aqui, eu quero tratar desse ponto mais para frente. O Seabra Fagundes diz que a incapacidade absoluta, ou seja, vício na competência, implica a nulidade irremediável do ato jurídico privado. A incapacidade do funcionário pela falta de atribuição, ou seja, a incompetência, ora invalida absolutamente o ato administrativo, por exemplo, abuso de poder, ora lhe prejudica somente os efeitos posteriores à constatação função de fato. Ou seja, eu falei competência, mas eu vou mudar. Se no direito civil a pessoa é incapaz absolutamente para realizar um ato, o ato jurídico privado é nulo de pleno direito, é irremediável. No caso de incompetência do servidor público para realizar um ato administrativo, ora isso pode ser considerado nulo por completo, ora isso pode ser corrigido, ora isso pode ser considerado anulável. Isso foi escrito em 1960 e pouco, até antes, porque essa é a edição posterior, não é a primeira edição. Hoje nós sabemos que é possível que no direito privado agentes incapazes possam ter. Existem teorias que permitem que um ato jurídico ou um negócio jurídico com incapazes seja convalidado posteriormente, mas quando ele escreveu isso ainda não havia essa possibilidade, ok? E aí eu gostaria muito que vocês pudessem depois abrir a Lei 9784 e também
lá no artigo 55, e o artigo, eu não sei se é o artigo 23 da lei da ADC e da ADI, mas eu acho que o 23 sim, eu sempre confundo 23 com 28, vocês me perdoem. Eu vou ler aqui. Pelo artigo da lei 55 da lei 9784 de 99, a questão sobre nulidade e nulidade relativa dos atos está superada. Está escrito assim no artigo 55. Se alguém puder fazer um recorte e colar aqui para o chat, para quem não tiver com o roteiro, eu agradeço. Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. O que o artigo 55 está dizendo? Sempre que houver... O que a gente leu do Seabra Fagundes é o que acontece no artigo 55. E também é algo que está no artigo 21, 22, 23 da atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Desde 2018, a LINDB sofreu a inclusão de textos normativos do artigo 20 em diante, e basicamente lá o administrador público é obrigado a expor de maneira mais precisa a motivação dele ao realizar um determinado ato. E aqui no artigo 55, isso já, aliás, sobre essa questão do artigo 55 e do artigo 22, 23 da lei da LINDB, o professor Lucas e eu temos um artigo que nós acabamos de publicar numa revista da Universidade da Unicinos, é a Revista de Estudos Constitucionais da Unicinos, o nome é REST, e está muito legal o artigo, eu recomendo leitura, e é sobre essa questão aqui. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público e não houver prejuízo a terceiro, ou seja, sempre que o administrador identificar que houve um ato administrativo anterior que é nulo, mas esse ato nulo, puxa vida, eu tenho que... No artigo 53 da Lei 9784 está escrito que o administrador tem o dever de anular o ato. Ou seja, o artigo 53 da Lei 9784 determina ao administrador o dever vinculado de o ato ser declarado nulo de pleno direito. Mas a mesma lei, 9784, 2 artigos para baixo, põe ao administrador a prerrogativa de, em vez de declarar a nulidade, identificar que aquele ato, embora nulo, não causou lesão ao interesse público e nem causou prejuízo a terceiros, de modo que os defeitos deste vício, os vícios ou os defeitos desse ato nulo podem ser convalidados por esse ato, ou seja, este ato aqui, que deveria desfazer o ato anterior por sua invalidação, este ato aqui, em vez de invalidar o ato anterior, em vez de desfazer o ato anterior, o mantém no ordenamento jurídico. Não é uma situação mais de extinção do ato anterior, mas de sua manutenção, reconhecendo que ele, embora ele pudesse ser, ele devesse ser extinto, embora ele devesse ser excluído do ordenamento jurídico, com base no artigo 55 da Lei 9784, eu identifico que ele não acarretou lesão ao interesse público, ele não acarretou prejuízo a terceiros, e porque ele não fez nada disso, eu convalido, eu excluo o vício que havia, eu arrumo, eu reformo, eu ratifico esse ato, e a partir de agora não há mais vício algum, de agora em diante está tudo certo com ele, bola para frente. Por que isso? Porque há uma necessidade da administração pública de ser eficiente, há uma necessidade da administração pública de resolver de maneira prática determinadas questões, e não é porque um ato é nulo de pleno direito, que apenas por ser nulo de pleno direito, nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo para declarar essa nulidade e refazer tudo, consertar tudo aquilo que aconteceu. Em vez disso, nós vamos nos preocupar exclusivamente com os atos declarados inválidos que efetivamente tenham causado dano, lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiro. Se houver identificação de lesão ou de prejuízo, seja ao interesse público ou a terceiros, aquele ato não é, pelo artigo 55, passível de ser convalidado, e aí sim terá que ser desfeito por declaração de nulidade. Ok? A minha pergunta aqui, puxa vida, de novo o meu keuseriano favorito. Professor, então o administrador sempre deve ser consequencialista? Olha,
tem uma discussão muito boa a respeito de consequencialismo, tá bom? E consequência é uma palavrinha que significa pelo menos umas 3 coisas na teoria geral do direito. Consequência, para Kelsen, por exemplo, significa imputação. Toda norma jurídica deve causar consequências no mundo fático, ou seja, ela, pela imputação, determina que tudo que a norma determina. Se acontecer tal coisa, então outra coisa deve acontecer por consequência. Ok? Então, o direito sempre foi consequencialista, porque toda norma propõe uma consequência a ser realizada. Agora, vamos pensar em termos de teoria moral com essa consequencialista. A mais famosa é a teoria já foi teoria moral, teoria econômica, né, que são os famosos, Jeremy Bentham, Mill. Eles são chamados de utilitaristas, certo? Eles buscam, todo ato só deve ser considerado consequente, só deve ser considerado utilitário ou útil se ele causar mais benefícios do que prejuízo, se ele for melhor para a maior parte das pessoas, se ele causar mais felicidade para as pessoas do que infelicidade. E aí precisa fazer um cálculo, tem que fazer uma análise econômica para identificar se aquilo que foi feito foi moralmente bom, do ponto de vista da busca da felicidade, se mais felicidade foi atingida, ou se perdemos felicidade. É um problema que não é jurídico, é um problema de uma teoria moral e, às vezes, de uma teoria econômica. E desde 1780, eu acho que o utilitarismo acaba determinando muito as decisões dos administradores. Então, todo o Ministério da Fazenda, todo o Ministério do Planejamento, todo o Ministério da Economia, e às vezes até o Ministério da Justiça, eles atuam de maneira utilitarista, no sentido de saber se aquilo que está sendo feito é bom ou ruim para a maior quantidade de pessoas, ou atingindo uma qualidade superior, né? Depende da doutrina utilitarista do Bentham original ou do Mill posterior, mais qualitativa. A grande questão é que depois veio a proporcionalidade para identificar se a consequência estamos melhores ou estamos piores, e pela Lindbe, atualmente o administrador público teria que identificar essas consequências. Mas, na verdade, a grande consequência é saber se aquela norma atinge os fins a que ele se destina. Ou seja, o legislador, pela nossa teoria romano-germânica, ele é obrigado a aplicar a lei de ofício visando as consequências que a lei assim determina. Todo ato administrativo deve cumprir as consequências previstas pela lei. O ato administrativo serve para gerar a consequência, serve para imputar responsabilidades ou imputar deveres ou imputar direitos à pessoa sobre a qual aquele ato deve ser aplicado. Ou seja, sempre há a busca pelas consequências. Agora, a discussão, puxa, a consequência foi boa, foi ruim. No artigo 55, nós temos claramente essa discussão. Puxa vida, as consequências daquele ato nulo. Veja, o ato é nulo por algum motivo. Vou melhorar isso. O ato pode ser nulo no motivo, na finalidade, no objeto, na forma e na competência. Então, se houver algum vício naquele ato é nulo. Porém, nós não percebemos que aquele ato era nulo, ele foi baixado e ele, por ser eficaz, ele gerou efeitos, ele gerou consequências no mundo real. E todas essas consequências mudaram a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas acharam que estavam com direitos adquiridos pela realização daquele ato. Algumas pessoas talvez tenham se sentido prejudicadas por aquele ato. E, posteriormente, alguém, seja o próprio administrador, seja alguém que se sentiu prejudicado, seja alguém identificou uma nulidade naquele ato. E aquela nulidade, pela regra geral, né, porque a gente aprendeu isso até agora, deveria determinar a declaração de nulidade daquele ato, nulidade absoluta, extinção, ou seja, é declarado inválido, e sem invalidade não há eficácia, não há execuibilidade. Aquele ato deveria ser jogado fora. Ok? Porém, qual é a decisão atual do administrador? O administrador, pelo artigo 55, coça a cabeça, coça a orelha e fala, olha, não houve, embora viciado, aquele ato que deveria ser declarado inválido não causou dano algum ao interesse público e nem aos terceiros, nem a pessoas. Ou seja, ele
não deveria ter existido, mas apesar de ter existido na sua existência, que não deveria acontecer, ele não causou problema para ninguém. Ou seja, ele não gerou consequências adversas, ele não gerou consequências nefastas. Ninguém reclamou porque aquele ato viciado estava lá. Então vamos seguir a nossa vida de agora em diante? Veja, estão fazendo uma análise de consequências. Aquele ato causou problema para alguém, a consequência foi prejudicial a alguém. Aquele ato que não deveria existir causou problema, mas causou problema para mim. Puxa vida, aquele ato, então pode ser declarado nulo porque causou problema para alguém. Só que, veja, pelo artigo 23 da lei da DI e da DC, nós temos uma forma muito mais... E, aliás, eu acho que isso e pela LINDB, já está até mais forte no Brasil. Existem situações em que o ato é nulo de pleno direito, causou um monte de lesão para o interesse público, prejuízo a terceiro, etc., e ainda assim se pode modular os seus efeitos, de modo que, ainda que os prejuízos são terríveis, etc., vamos corrigir apenas os atos. Veja, pelo artigo 55 está dizendo o seguinte: se houver um dano ou uma lesão a interesse público a terceiro, o ato não pode ser convalidado. Ele tem que ser jogado fora. Só que pelo artigo 23 da ADI e da ADC, que permite a modulação de efeitos, está dizendo, mesmo que tenha causado lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros, uma lei inconstitucional poderá ter seus efeitos mantidos até depois da declaração de nulidade. O judiciário pode perfeitamente, e eu já até dei exemplo para vocês numa aula passada sobre uma lei de nomeação sem concurso público de servidores lá em Tocantins, em que o STF julgou a lei completamente inconstitucional, uma lei inválida, uma lei que não devia gerar efeito nenhum, porém, como havia interesse público envolvido e precisava que aquelas pessoas que estavam ilicitamente nomeadas e empossadas e realizando serviço público, como havia necessidade da continuidade do interesse público, aquelas pessoas foram mantidas nos seus cargos, realizando suas funções e deveriam continuar assim até que viesse um concurso público posteriormente para nomear as pessoas para o concurso público, essas pessoas novas, empossadas para o concurso público. A partir deste momento, aquelas pessoas que foram nomeadas para aquela lei seriam de alguma forma, não vou dizer demitidas, porque não é o caso, mas seriam exoneradas. Veja, havia lesão, havia problema, havia uma situação completamente ilícita, ilegal, etc., mas a realidade prática foi levada em consideração, as consequências de declarar alguma coisa nula e tirar solução de continuidade, ou seja, não havia como manter a situação ali, permitiu que algo completamente nulo fosse mantido, inclusive nos seus efeitos. Eu vou dar um outro exemplo. A gente vai ter mais para frente as nossas aulas de licitação pública. Licitação é a forma pela qual a administração pública confirma que contratou corretamente a proposta mais vantajosa. Então, vamos imaginar o seguinte: uma prefeitura qualquer contratou a prestação de serviços de uma empresa de coleta de lixo. Eu acho que todo mundo aqui concorda que a coleta de lixo é uma das atividades públicas mais importantes que existe numa prefeitura qualquer. Imagina você ficar sem coleta de lixo por uma semana, 2, 3, um mês, certo? É meio complicado. E todo contrato administrativo ele tem um prazo de validade. A lei determina que nenhum contrato administrativo pode ser prorrogado por mais de 5 anos, 60 meses. Ainda que uma empresa de coleta de lixo seja contratada por 1 ano, nada impede que a prefeitura prorrogue esse contrato várias vezes, mas quando esse contrato chegar ao limite de 60 meses, a prefeitura está obrigada, pela lei 8.666, a realizar uma nova licitação pública. Não é possível prorrogar por mais de 60 meses um contrato. E não é possível fazer um contrato por mais de 60 meses. Ok. Bom, a prefeitura, por algum motivo, esqueceu de fazer o edital do novo concurso público e aquela empresa de prestação de coleta de lixo chegou aos 60 meses e, em tese, deveria falar assim: olha, acabou meu contrato, não trabalho mais, até logo. Puxa vida, mas como é que a gente vai ficar sem
sem coleta de lixo. A prefeitura falou assim, olha, pelo amor de Deus, vai, de algum jeito, ela escreve alguma coisa, olha, continua prestando serviço aí para mim enquanto eu termino o edital, porque eu não posso ficar sem coleta de lixo. E a empresa de coleta de lixo continua ilegalmente realizando a coleta de lixo. Veja, ela está realizando a coleta de lixo por meio de um contrato informal. E contrato informal, em regra, é nulo dentro do direito público. Veja, ela está cometendo uma ilegalidade tremenda. Mas você consegue ficar sem o serviço de coleta de lixo? Puxa vida, só tem um hospital aqui na região do estado, e esse hospital é privado. E o convênio com a prefeitura para o pronto-socorro terminou, depois deu 60 meses. Aquele hospital privado vai deixar de prover o pronto atendimento para o cidadão? Veja, demora um determinado tempo e se faz um novo contrato. E, de repente, até uma outra empresa que ganha a nova licitação. Pergunta, durante aquele tempo em que a prestação de serviço foi realizada sem contrato formal, você vai dizer que aquilo deve ser jogado fora, é nulo de pleno direito, e a pessoa que prestou o serviço não deve receber? Acho que está até no artigo 58 da Lei 8666, que mesmo numa situação de completa nulidade, o prestador de serviço tem direito de ser indenizado pelos serviços que prestou de maneira ilegal, mas foi no interesse público, foi visando ao desenvolvimento do interesse público e, portanto, a prefeitura não pode deixar de pagar por aquele serviço. Isso é muito comum. E olha, é uma decisão, é uma norma de 1993. Desde 93, nós somos consequencialistas em algumas áreas do direito, e eu acho que desde Hans Kelsen nós somos consequencialistas em várias áreas do direito. Meu Deus, são 9h33, eu tenho que encerrar, fiquei viajando aqui na batatinha, falando sobre teoria geral do direito, mas tinha tudo a ver com o nosso tema. Eu me comprometo na aula que vem a retomar ainda sobre o artigo 55 da Lei 9784. Vocês, por favor, me lembrem exatamente do ponto do roteiro em que nós paramos, para nós continuarmos exatamente daqui. Gente, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu fico chateado porque vocês hoje resolveram desligar todas as câmeras. Deve ter tido sei lá, tá todo mundo em pijama hoje, ninguém quis colocar pelo menos a parte de cima para aparecer, mas está tudo certo. Foi um prazer não vê-los, mas saber que vocês estão todos aí com saúde. Fiquem com Deus e até a próxima aula na terça que vem, ok? Muito obrigado a todos e tenham um ótimo resto de semana, um ótimo fim de semana.